Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um LecoCast, nosso terceiro episódio. E hoje eu estou com um convidado super especial. Mas antes da gente falar dele, é o seguinte: já deixa seu like aqui, se inscreve no canal para que esse podcast aqui ele seja divulgado por outras pessoas e pessoas que precisam realmente ouvir esse conteúdo. Fechou? E antes da gente começar também, falar do nosso patrocinador, a Estamparia MacLook. Então você que precisa fazer uma camiseta personalizada, você tem uma empresa, você tem um evento, você quer fazer algo padrão para todo mundo, chama aí, pô. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela para você ler e chamar eles. Os caras são sensacionais, um produto de qualidade e é isso aí, tá? Eu vou deixar o link deles aqui embaixo também para vocês chamarem, fechou? E vamos lá agora para o nosso convidado. Quando ele me mandou mensagem, quando eu postei o story lá do nosso primeiro podcast com a Kátia, ele mandou aquela mensagem e eu fiquei muito feliz, porque eu não esperava. E ele falou, e aí, vamos fazer? Eu falei, vamos fazer então. E a gente marcou na mesma semana e eu tô aqui com ele hoje, Pablo, o mestre dos mestres do futebol. Quem dera, quem dera. Cara, pô, seja bem-vindo, né? Pô, obrigado aí pela oportunidade. Pô, tá louco. Eu, particularmente, sou um cara que gosto de estar assim, de estar conversando e, pô, não poderia ser diferente depois que eu vi o LecoCast, tá aqui, de trocar aquela resenha e esqueça tudo, né? Esqueça tudo. E é muito legal porque a gente fez uma amizade jogando bola, né, com turma de igreja, e essa parceria aí, ela continuou, né? Então, gente, pra quem não sabe quem que é o Pablo, vou deixar ele mesmo se apresentar. Fala um pouco aí, nego, de onde você veio, o que você faz, como é que tá as coisas. Bom, pô, meu nome Só é chega Pablo, perto do mic aí pra dar uma... Aí. Pablo Diogo. Eu, pô, sou um cara muito abençoado por Deus. Eu sou um pai de família, tenho 2 filhos, casado com a Raíza, minha filha Vitória e meu filho recém-nascido Levi. Sou um cara que em grandes coisas, em grandes momentos da minha vida, eu tenho sempre agradecido a Deus, porque em tudo que eu tenho, em tudo que eu conquisto, em tudo que eu falo, se eu não colocar direcionamento e dizer que não é Deus, eu não estaria sendo real, né? Então, Sim. assim, sou uma pessoa extrovertida, vocês vão ver que eu vou dar risada, eu vou brincar, porque é meu, é do que eu aprendi, né? Sou um cara feliz, sou um cara carismático, né? E tamo aí. Cara, conta um pouco dessa sua trajetória no futebol, porque muitas pessoas te conhecem, é claro, mas tem muitas pessoas que estão começando também na vida de atleta que não sabem como começar, como, sei lá, se a gente já pega já um empresário, como que foi seu início? Já foi desde criança assim, você jogando bola? Como é que foi? Cara, na realidade, assim, foi bem cedo, né? Eu, particularmente, com 10 não, há 8 anos, eu sempre tive esse desejo, né? E na realidade o meu espelho sempre foi o meu irmão, né? Meu irmão Fábio, que jogava bola, iria seguir carreira, né? Como jogador profissional, e eu, particularmente, eu vivia ali, vendo ele jogar e sempre tive essa vontade. E desde então eu já comecei a entrar nas escolinhas, enfim, comecei ali essa etapa de poder galgar e conquistar o meu objetivo maior, que era poder ser um jogador de futebol, mas sem tanta, como eu posso dizer, sem tanta cobrança, né? Ali, quando você é criança, você fica querendo só jogar bola, mas sem entender realmente que isso daí mais para frente poderá ser seu futuro. E eu desde então sempre tive esse privilégio, né, de poder estar jogando e começar desde criança, né? Mas esse começo, né? Você falou do seu irmão, ele já jogava profissionalmente também? Cara, Como é na que era? realidade, assim, ele não chegou a jogar profissionalmente. Ele teve uma etapa que ele iria entrar para a equipe profissional, enfim, ele iria até entrar para Ponte Preta, né, que é aqui de Campinas, e devido a outras circunstâncias ele não prosseguiu a carreira, né? E aí eu até brinco, né? Na realidade
Eu até brinco com muitas pessoas que o meu pai deu um tiro no meu irmão e acabou acertando a mim, né? Sim. Que sem nenhuma perspectiva. Depois, quando meu pai percebeu realmente que eu iria seguir essa carreira, que eu iria insistir até o fim, até eu conquistar o meu objetivo, ele começou a me ajudar, começou a me apoiar em todos os sentidos. Falando em família, como que foi a sua criação? Cara, eu particularmente fui criado. O meu pai, a minha mãe faleceu, eu tinha um ano e pouco. Caraca, novão, E bebê. na realidade, assim, meu pai já era casado éramos em 4 irmãos. Então eu era o caçula quando meu pai faleceu. Quando a minha mãe faleceu. Então, assim, eram dois homens e 2 mulheres. A Paula, a Jennifer, o Fábio e eu. E aí meu pai realmente teve um novo casamento, que é que eu considero realmente que é a minha mãe de criação, que é a Lúcia, e ela já tinha 2 filhos, que é o Rick e a Flávia, e teve a Ingrid, que é a minha irmã. Então, assim, a minha família sempre foi isso, de muita gente, mas a criação minha do meu pai foi sempre aqueles princípios básicos, aqueles princípios de o que é seu, o que é de outras pessoas, enfim, você não mexe, sabe? Com as suas dificuldades, mas sempre visando o futuro, né? E sempre ensinar o que é certo para mim. Foi muito difícil esse processo? Você passou por problemas? Ou você tipo, teve uma vida mais tranquila? Você diz em que sentido? Questões financeiras. Cara, Como que minha. foi? Sim, sempre foi bem escasso, né? Na realidade, porque quando meu pai. A minha mãe faleceu, meu pai virou meu pai e minha mãe antes de conhecer a minha mãe, né? Então, Sim. assim, ele foi um cara que eu sempre falo, que é um cara que sempre me ajudou, sempre foi meu espelho. Então, assim, naquele momento e até depois, a nossa vida nunca foi fácil, né? A nossa vida foi sempre escassa, mas, assim, sempre no pouco, sempre aquelas coisas de humildade, porque é só assim que você conquistando o grande, você vai dar valor nisso, né? Então, assim, a minha vida sempre foi isso e a minha criação sempre foi nesse sentido. Quando você... A gente já tá até pulando uma etapa aqui que eu vou voltar depois, né? Uhum. Mas a sua família sempre te apoiou? Seu pai, seus irmãos, a jogar? Aí. Chegou uma etapa da minha vida, né? Da minha carreira em si, que foi o seguinte. Todo mundo conhece o Patrulheiros, né? Que é aquela situação de que você entra pra você seguir uma carreira em algum lugar. E eu tava nesse ápice de ou jogar ou seguir nessa situação de estar no Quantos anos era, mais ou Patrulheiros. menos? Cara, eu não vou me recordar, mas eu acho que era com uns 13, não sei, não posso... Falando aqui, eu não vou me recordar. Sim. Mas eu lembro que era nessa situação em que meu pai, por sempre ter esse sonho, por sempre estar querendo, né, que eu continuasse nessa carreira, ele falava, não, vai até o fim e eu tô com você. Que da hora. E aí chegou a situação da minha mãe, que ela via que, assim, cara, não que ela não veria futuro, mas que chegou uma situação que, assim, pô, eu quero que ele trabalhe, eu quero que ele tenha as coisas dele. E eu lembro nesse diálogo que meu pai falou o seguinte pra mim, e chegou nesse meio termo dos dois, né, e meu pai falou o seguinte assim pra mim, não, eu seguro a bronca. Eu vou com você, enfim, eu sei que tá numa etapa de você arrumar um emprego, de você trabalhar. E eu lembro que foi um choque assim pra minha mãe, e que ele falou assim, não, pode ir, que agora eu seguro. Independente das circunstâncias, independente das dificuldades, de às vezes você não ter uma condição, que eu falo, eu não tinha às vezes uma condição de ter uma chuteira do ano, ter uma chuteira assim que eu necessitava, que eu precisava ou que eu queria, mas assim, meu pai sempre me ajudou com isso. Claro, eu não ia ter uma Nike, mas ele sempre não me deixava descalço. Sim. E aí, então, assim, ele falou assim, você poderia ter essas dificuldades, mas deixar de jogar você não vai ficar. Então, assim, essa foi uma das como eu posso dizer, dos momentos que lá na frente, ou hoje, o que eu vejo que foi crucial, do meu pai bancar e dizer, não, eu vou te ajudar, porque eu fico imaginando
o quão frustrante seria para mim chegar nessa etapa e lembrar disso, né? Sim, sem dúvida. Porque você teve uma pessoa que te apoiou ali, né? E hoje isso faz total diferença. Quando a gente fala, né, no modo de empreendedorismo, quando a gente vai montar algum negócio, a gente precisa de ter pessoas ali que estão ao nosso lado para impulsionar a gente. Você teve isso dentro da sua casa. E eu acho que é um dilema de vários jovens, né? Porque chega aí 14, 15, 16, eu sei porque eu passo isso dentro de casa com meu irmão. Ele já tá com 13, vai fazer 14, minha mãe já fica, já tem que pensar em faculdade, trabalho. Mas quando a gente vê que o menino ele é esforçado, ele tem um dom, a gente tenta investir, né? É um sonho, é um risco. E o seu pai, ele jogava também ou não? Cara, o meu pai sempre foi meu pai era alto, desengonçado. Então, assim, às vezes ele jogava, eu via meu irmão jogando junto com ele no time do clube, e na realidade ele era alto, desengonçado. Então, às vezes, ele jogava mais por brincar, mas ele não era tão bom, né? Ele era aquele centroavante mais caneludo. Então, assim, até os amigos dele falam, não, pô, se você puxar seu pai, esquece. Mas meu pai brincava, assim, né? Então, ele até tinha um time no clube onde, até por isso às vezes ele jogava, né? Porque o time era dele, né? O dono da bola, senão ele não ia ter. Mas ele jogava nesse quesito, né? Pra você, você já começou a jogar futebol. Você teve algum trabalho ou não? Foi 100% futebol? Tipo, trabalho, carteira registrada em alguma empresa ou não? Cara, eu particularmente não. Eu tive a oportunidade de, nessas etapas de entrar, depois mais pra frente a gente vai falar sobre isso, de eu estar na categoria de base, passar por algumas escolinhas e aí ter a oportunidade de estar na categoria de base do Guarani e ali me profissionalizar. Então eu não tive esse trabalho de assinar minha carteira em outra empresa ou em outro serviço, a não ser começar já dali, do futebol, né? Já pra gente entrar nesse assunto, então, que você tocou, sobre o seu início da sua carreira, você jogando na base do Guarani. Conta aí como que foi esse processo. Tem alguma história aí nessa... É óbvio que você tem, né? Conta um pouco pra gente como é que foi. Cara, eu particularmente, antes de entrar assim no Guarani, na base, eu já havia jogado em algumas escolinhas e tal, e eu lembro que para mim ingressar realmente no Guarani, eu fiz uma peneira, né? Aí fiz uma peneira, tive a oportunidade de entrar, e aí sim eu segui na equipe, enfim, sub-17, não, sub-15 e depois sub-17 e no finalzinho sub-20. Mas assim, o início foi dessa forma, deu fazer uma peneira e como meu pai sempre, ele bugrino, né? O sonho dele era, enfim, o filho dele ser jogador de futebol e eu ter a oportunidade de jogar na equipe que ele amava, né? Sim. Uma das, né? Que era o Guarani. E aí, quando eu comecei, foi bem assim. Eu fiz a peneira, passei e comecei a treinar um período, estudava, né? Uhum. Um período eu treinava no Guarani no início. E como que foi esse processo de você estudar, de você treinar? Como que era a sua cabeça em relação a isso? Você lidava bem? Porque eu conheço pessoas que não lidam muito bem com isso. Cara, na realidade, aí entra naquilo que eu tinha já em foco, né? Eu tinha já em mente, se eu quisesse seguir a minha carreira, se eu quisesse realmente ter os sonhos que eu tinha, jogar, eu tinha que passar por cima de tudo. Tanto que eu levantava cedo, eu lembro até hoje, levantava cedo, estudava, voltava, almoçava, e isso tudo de ônibus, né? Porque quando você não tem condição, enfim, eu não deixava as coisas tipo, eu não tenho carona para ir. Não, eu pegava ônibus, pegava condução, então assim, Dava um jeito. não tinha outra situação. Mas assim, eu dava o meu jeito porque da mesma forma que eu tinha que fazer valer a pena, eu entendia que o sacrifício do meu pai não poderia ser em vão. Sim. Então eu tinha que fazer alguma situação, eu tinha que dar o meu jeito. Então assim, eu já sabendo com isso, eu passei devidas circunstâncias, dificuldades, de às vezes não ter dinheiro para passagem, de às vezes, ao invés de eu pegar um ônibus, eu
fazer o trajeto a pé para mim ter alguma coisa para se alimentar. Caraca, Isso, cara. às vezes, as pessoas acham que é brincadeira, mas isso daí são histórias e são coisas que nos marcam e nos deixam cada vez mais calejados, né? Sim. Porque são histórias assim que te deixam mais firme para conquistar o que você pensa, né, no seu objetivo. Sim. Você lembra como que era a sua rotina de treino, a rotina ali? Sei lá, acordava às 5 da manhã. Como que era? Cara, a minha aula sempre... rapaz, faz tanto tempo de estudar que... Mas aí eu lembro que eu levantava cedo, às vezes pegava uma carona com o meu pai para ir para a escola, né? Porque ele passava no trajeto do serviço dele, me deixava na escola. Eu lembro, eu ainda estudava no Monsenhor. Um dos primeiros foi no Monsenhor, então assim, ele me levava, eu estudava, aí tinha que subir aquele pontilhão todo rápido, porque tinha horário de ônibus para mim voltar para casa, porque eu morava no Jardim Santana. Então eu tinha que fazer esse trajeto, almoçar e depois seguir para o centro. Então assim, tinha momentos que às vezes eu levava direto a minha roupa, ao invés de eu economizar para ir para casa, eu já fazia o trajeto ao contrário. Então eu já ia direto, às vezes ia direto para o Guarani, almoçava lá quando eu tinha as condições, quando eu ia direto lá, almoçava e, enfim, já ficava por lá para treinar. Sobre o clube, né? Nesse seu começo, o clube te ajudou? Cara, Nesse começo, né? Porque eu sei que depois que sobe, muda um pouco. Cara, eu particularmente, a estrutura eu sou suspeito a falar, né? Do próprio Guarani, enfim. Mas ele sempre... Uns garotos da base, tem o básico, né? Que é um alojamento. Como eu morava em Campinas, como eu sou de Campinas, não tinha esse privilégio, como eu ia para casa. Então, assim, lá ele tem uma alimentação básica, mas tinha alimentação, tinha onde os meninos alojavam que não morava lá para dormir. Então, assim, o básico, a equipe, ele sempre, enfim, forneceu, né? Que é um dos principais quesitos pro karatê, que é uma alimentação boa, um local para descanso. Então, assim, falar em relação a isso sempre devido às suas proporções, né, do que a equipe poderia fornecer, sempre ajudou sim. Sim. Como que foi o processo para você subir pro time profissional? Cara, eu costumo dizer assim, eu lembro até hoje que quando eu estreiei e subi pro profissional, não foi assim, de uma hora para outra. Foram etapas. E eu vou contar basicamente rápido em relação ao como foi. Não, conta com detalhe, aqui a gente tem tempo. Eu tava na realidade, eu tava no Sub-17, por isso que eu falo, né? Que a minha vida, em todos os sentidos, a minha vida sempre foi um milagre. E se eu parar para contar todos os milagres em que Deus, em que Jesus fez na minha vida, tenho histórias para ficar aqui muitas horas. Mas, assim, em momentos cruciais de etapas que eu iria crescer, eu vivi um milagre. Um dos foi quando eu estava na equipe Sub-17 do Guarani e eu não jogava. Eu não pegava nem lista para ir jogar. Eu até costumo dizer que, assim, quando eu entendi que eu era, filho de Deus, que eu tinha que pensar em coisas maiores, eu consegui dar um estalo na minha vida e na minha carreira. Porque, na realidade, o que eu me contentava, isso no Sub-17, eu me contentava a estar na lista, só sentar no banco, pegar minha bolsa e viajar, e não pensava nem em jogar. Por quê? Porque era uma coisa que eu achava que era distante eu jogar. Isso no Sub-17. Até o dia que eu escutei a voz me falando, calma, não é assim. Você tem que pensar em coisas grandes. E às vezes nós nos colocamos tão em alguns lugares pequenos, pensando que, é só isso que eu posso conquistar, é só isso que eu vou ter. E sendo que tem coisas maiores para você conquistar e às vezes você não pensa. Então, assim, aí eu tava no Sub-17 sem jogar, eu falei, não, tem que jogar, tem que ser titular. E aí Deus me deu a oportunidade de entrar na realidade, o treinador não queria até me mandar embora. E aí ele falou, porque como eu tava no Sub-17, a próxima etapa era Sub-20. E aí o treinador do Sub-17 falou, aqui não presta. Pra mim, não presta. Aí o treinador do Sub-20 falou, peraí, me deixa ele aqui uma semana treinando. Eu lembro como se fosse hoje. Então são detalhes que eu tenho na minha memória, que foi o seguinte, ele me subiu para treinar, aí na semana, acho que na sexta-feira, teria um jogo amistoso contra a equipe do Palmeiras. Ele me subiu para treinar, isso no Sub-20, eu 17 no Sub-20. Eu subi para treinar,
Não treinei, em alguns treinos treinava e tal, mas assim, aí no jogo do Sub-20, no jogo do Sub-20 contra o Palmeiras, eu fui o último a entrar, faltando 5 minutos, mas nesses 5 minutos eu fiz 2 jogadas e deixei o meu companheiro na cara do gol. Aí o treinador do Sub-20 falou, peraí, se no Sub-17 não presta e no Sub-20 pra mim presta, tem alguma coisa errada. Então assim, aí eu já comecei a viver os milagres. Aí o meu... que o treinador do Sub-20 falou? Pô, aqui presta. Aí o 17 falou, tem alguma coisa errada. Aí o que ele fez? O do Sub-17? Eu vou pôr a prova. Pô, se lá presta, então eu vou pôr pra jogar. Então, assim, na realidade, eu ganhei essa oportunidade de jogar no 17 devido a ter subido no 20 e ter ido bem. Acho que foi uma última chance ali, né? Você tá entendendo? Foi uma última chance. Foi aquele último suspiro que, assim, é o que eu falo. Você tem que estar preparado pelas suas oportunidades. Às vezes é uma só. E se você não estiver preparado, ela passa e aí a frustração fica porque se você não trabalha sempre para isso e no momento em que você tá esperando a oportunidade e não tá preparado, ela passa e a frustração é sua. Então assim, aí eu desci no Sub-17, o treinador me colocou para jogar. Muito top isso que você falou. O treinador me colocou para jogar, eu fui e fui bem no jogo. Eu lembro que no trajeto, para mim ir para esse jogo do Sub-17, eu fui chorando porque eu sabia, na realidade, que era a minha última oportunidade. Se eu fosse mal, era tudo que ele queria. E eu fui bem, o time ganhou, e aí ele me deu uma nova oportunidade, eu fui bem de novo, foram 3 jogos seguidos. Uhum. Nesses 3 jogos seguidos que eu fui bem, ia ter a Copa São Paulo no Sub-20. O treinador do Sub-20 veio e me puxou. Do 17. Sim. Então, assim, são etapas que eu pulei devido... Agora, imagina, eu me contentava em... Ficar só no banco de reserva e jogar no Sub-20 ainda. Você tá entendendo? Então, aí eu fui pra Copa São Paulo no Sub-20, que ainda eu lembro até hoje que foi na época de Lucas, Casemiro. Então, assim, foi nessa época que eu ainda joguei contra esses caras. Que da hora. E ter essa oportunidade, assim, novo, né? Porque eu era um dos mais novos em outra categoria. Nesse tempo, eles já eram, tipo, eles já tinham um nome já? Quem? Lucas, Casimiro, esses caras. Cara, por jogar no São Paulo, eles já tinham, né? Na realidade, o Lucas não se chamava Lucas, ele era Marcelinho, né? Eu não sabia. Ele era Marcelinho, e depois, quando ele subiu, que ele teve aquela ascensão, tanto ele, o Casemiro, enfim, eles trocaram o nome dele por causa do rival. Sim. Mas eu lembro até hoje. E quando eu joguei, tava Lucas, Casemiro, Lucas Gaúcho, entre outros jogadores que eram promessa e realmente subiram pro profissional do São Paulo naquela época. Sim. Como que é jogar contra outros profissionais que, pô, são conhecidos, tipo, tem um nome, assim, é de boa? Você diz em que sentido? Sei lá, mano, por exemplo, no início ou hoje, graças a Deus? Nos dois, cara. Nos Cara, dois. no início, até hoje, né, eu falo, quando eu tive essa oportunidade de realmente jogar contra o São Paulo e ver esses caras que estavam realmente se destacando, cara, você para, olha, analisa e fala, que isso, um dia eu vou estar lá, um dia eu vou me preparar para estar junto. Então, assim, ao mesmo tempo que você olha para eles e fala, pô, os caras têm chuteira diferente, tal, isso e aquilo, te vislumbra uma situação boa, você ao mesmo tempo tem que entender que você não pode deixar isso te atrapalhar. Porque se você se diminuir nesse sentido de olhar, pô, os caras estão acima, Sim. eles passam por cima. Porque Tem que pensar igual, né? Tipo assim, é um outro jogador como qualquer um ali. É outro jogador como qualquer um, tem as suas conquistas, pô, vocês estão lá, tem a qualidade, é o que eu costumo dizer, tem as suas qualidades, porque ninguém chega em alguma situação se você não tem as suas qualidades, né? Mas ao mesmo tempo, eu também, quem disse que daqui a um tempo eu não vou estar lá? Então, eu sempre tinha isso em mente. Pô, quem disse que daqui a um tempo eu não vou estar lá? Então, assim, ao mesmo tempo que eu respeitava, eu sempre estava ali mostrando eu posso estar no mesmo nível, eu posso estar num nível maior. Cara, que louco. Como que foi o seu processo depois que você saiu do Guarani? Dessa primeira vez? Dessa Você primeira vez. Foi pra outro time? E aí, voltando, né, para não deixar queimar etapas, voltando nessa situação, eu fui pro Sub-20, e aí, eu lembro até hoje que aí eu subi, joguei a Copa São Paulo pelo Sub-20, e mesmo assim, os olheiros dos profissionais já estavam olhando outros jogadores.
E eu era o último. Eu não tava nem nos quesitos. Na realidade, para você ter noção, por isso que eu falo dos milagres, até você ter um contrato profissional, porque você sobe profissional, você tem um contrato. Sim. Quando você tá na base sub-20, sub-15, você tem um contrato amador. Então, assim, na realidade, eu tinha um contrato amador, mas, assim, sem perspectiva de ter um contrato profissional. Porque eles olhavam para outras pessoas, outros jogadores. Cara, como que era a sua cabeça nisso? Porque, assim, seu pai investiu, você tava vivendo aquela parada. Como que tava a sua cabeça nesse momento? Tipo, pô, sei lá, minha última chance. Eu sempre vivia isso, né? Eu sempre vivia assim, eu tenho que fazer o que eu tenho para fazer, mas eu sei que a qualquer momento, se eu não vingar, eu vou ter que voltar para trás. Eu vou ter que começar do zero, conversar com meu pai, e eu sempre fui um cara assim, na minha vida, em tudo, até hoje. Sempre fui um cara que nunca tive medo De começar. de começar do zero. Nunca tive medo de sair do meu ponto de conforto. Então, assim, às vezes eu tava numa situação e, pô, se eu for pra lá, vai me trocar, pô, aqui eu tô acostumado. Não, pô. Lá eu posso conquistar muitas mais coisas, lá eu posso aprender muito mais. Então, assim, desde o início, sempre foi isso, sempre tive isso em mente. De não ter medo de sair do meu comodismo. Mas continua. Aí agora, sobre esse contrato, né? E que quando eu realmente me destaquei na Copa São Paulo e tal, o treinador, o olheiro do profissional me chamou para treinar. Chamou 3 garotos para treinar e eu estava em um deles. Eu lembro até hoje, eu só não tenho ainda em papéis, assim, eu lembro que meu pai acompanha tudo. Porque eu subi para treinar com a equipe profissional, mas assim, num treino normal. Que hoje, é o que eu costumo dizer, hoje é muito mais fácil um garoto subir para treinar no profissional, o cara, muito. Hoje é difícil falar isso, mas eu até brinco com as pessoas ou com os meninos mais novos, né, que estão vindo, que, cara, para um cara subir pro profissional ou treinar no profissional, o cara tinha que fazer chover. Hoje é fácil, o cara joga Copa São Paulo, tem as suas oportunidades e automaticamente o clube já vislumbra futuramente, então tem que subir e às vezes tem que jogar. Faz sentido. E na minha época, eu não sou tão velho assim, né? Mas assim, no meu tempo, na realidade, era muito mais difícil. O cara tinha que fazer chover. E pra jogar, na realidade, não era aquele cara que subiu e vai jogar. Aquele cara sobe, treina, tem as etapas, desce pra jogar de novo, volta. Quando realmente estiver maduro, estiver preparado, aí sim. E eu lembro que quando eu tive essa oportunidade pra treinar no profissional, eu entrei no finalzinho de um treino. Eu lembro que quem me subiu foi o Wagner Mancini. E aí, subi num treino, ele me colocou no time reserva, e aí eu fui e fiz um gol. Entrei, fiz um gol no time titular, porque eu tava no reserva, e dali em diante as pessoas já me olharam com outros olhos, né? Já muda completamente, né? Tanto que logo em seguida, como eu já tinha um contrato amador, e ali eu tinha subido para treinar e fiz esse gol, automaticamente voltei para cá, voltei pro vestiário, tomei um banho, o diretor já ligou pro meu pai, e, enfim... Já nesse meio tempo. Nesse meio tempo, Caraca, ele vai ter a oportunidade de poder jogar. Na época, o Guarani estava na Série A, um jogo que foi contra o Flamengo no Engenhão. Putz, que da hora. Então, assim, foi muito rápido essa ascensão. Assim, contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Foi a minha estreia contra o Flamengo, eu com 17 anos, né? Cara, imagina essa cabeça. Pô, é meu sonho. E aí eu tá no meio. E assim, você tá jogando contra um time que, assim, cara, eu falo por experiências. Eu entrei no estádio, mais de 45, pô, bandeira, isso e aquilo. E é uma sensação que eu falo. Que quando eu entrei, aquela barulheira, quando eu entrei em campo, parecia que eu não escutava mais nada. De estádio, de torcedor, nada. Ô, louco, mano. Sem brincadeira. Parecia que tudo ficou mudo. Porque quando eu entrei em campo, eu falei, caramba, o que eu tô... Aonde eu tô? E tudo mudo. Ao redor, e eu falando, pô, se eu tiver a oportunidade, eu vou fazer o que eu faço. E o treinador ainda pô, pelas minhas características... Você jogou em qual posição? Atacante. Atacante. E o treinador ainda me fala, pega a bola e vai pra cima. Pedala e vai pra cima. Então, assim, uma característica que, pô, eu sempre gostei de ver, pô, Robinho, enfim, ele me fala isso. Então, assim, a primeira situação que eu fui, eu fiz isso.
E eu tenho esse vídeo que eu entrei, e na época foi contra o Léo Moura ainda. Eu entrei, Mano. dei uma pedalada e ainda tentei dar um elástico no Léo Moura ainda. E aí ele veio, fez a falta, enfim. Mas ali foi a minha estreia. Então, assim, foi lá com 17 contra o Flamengo. 17 anos. 17 anos. Voltei pra Campinas, jogamos contra o Grêmio. E saímos de novo pra jogar os 3 últimos jogos. O Guarani já tinha caído. E aí os 3 últimos jogos, aí eu joguei contra o Fluminense, que na época foi o gol do Sheik. O Sheik foi campeão, tava coração valente. Então, assim, foi nessa época aí, que foi até o Muricy que foi campeão. Então, assim, foram os 3 jogos que, se eu pegar de tudo que eu tô dizendo, de pensar que eu queria só estar no banco, a estrear no profissional e jogar. Que legal, porque você vê essa jornada de perseverança, você tinha um foco, né? Na verdade, você mudou a sua trajetória, né? E é algo que eu até falo dentro de casa, que a gente precisa ter essa mudança de chave, esse estalo. Tipo, pô, peraí, eu vou viver isso aqui pra sempre? É a realidade. Cara, Eu vou estar acomodado só pra isso sempre? Então, não tem nexo, né? A gente vive pra gente fazer coisas maiores. Você falou sobre o Robinho. Qual que era a sua maior inspiração? O Robinho. E mais pra frente eu tive a oportunidade e sonho de jogar ao lado dele. Cara, como é que foi? Conta um Pô, pouco. é que eu vou procurar foto e vou te mandar. Quando ele chega, eu ainda tava no Atlético, fui pro Atlético Mineiro. Quando ele chega e, pô, deram que o Robinho ia chegar no Atlético Mineiro e tal. Tem uma foto que pega a câmera certinho. Eu assim no meu armário e o Robinho cumprimentando todo mundo e eu assim, ó. Porque, na realidade, imagine você um menino que, pô, o sonho era jogar e fazer o que o Robinho fez, o que o Robinho fazia, e eu parar e analisar e ter a oportunidade de estar com o cara do meu lado, pô. De você viver isso. Cara, que loucura. São sonhos por isso que eu falo, que Deus nos proporciona viver coisas extraordinárias, se ao menos a gente entender e esperar. E eu tive esse privilégio de viver e ver isso. Cara, aí eu falei pra ele, eu tenho uma foto que tá eu e ele treinando e a câmera pega bem certinho, eu e ele, e, pô, se não atrapalhar, Não, pode aí, pô. e pega bem eu e ele treinando um do lado do outro, e eu tendo esse privilégio, eu falo que é isso, cara. Cara, que demais. Que demais. O Robinho, ele é inspiração pra muita gente. Eu acho que aquela época do Santos ali... Deixa eu ver. Cara, que doideira. Olha aqui, ó, que se vai dar pra aparecer pela câmera. Ó, esqueça tudo. Cara, que da hora, velho. Que da hora. Sua maior inspiração. Sim, enfim, hoje, devido a... Eu lembro do boom, quando tava Robinho, Neymar e Ganso no Santos. Pô, ali todo mundo virou santista, velho. Foi um tempo... Foi que é aquilo lá que, para uns meninos do futebol, era alegria, né? Do futebol, Alegria. de você fazer aquilo ali sem ao menos ter responsabilidade, que era como eles jogavam, né? Sim. E depois, mais em sequência, o Neymar, que você vê hoje. Pô, eu até costumo dizer que na época que o Neymar estava no Santos aqui, qualquer um, corintiano, São Paulino, quando o Santos iria jogar, todo mundo parava, porque sabia que ele fazia algo diferente. Sem dúvida. Era alegria, né? Não Alegria tinha- de todo mundo do futebol, né? Sim. Dentro desse tempo da sua carreira, você foi jogar fora também, não foi? Sim, aí eu rodei bastante. Eu tive a oportunidade de quando foi em 2010, foi em 2010 quando eu joguei, estreiei, né, no profissional, e aí eu rodei bastante. Aí eu tive a oportunidade, aí eu saí dali, eu fui pro Mojimirim, porque meus empresários tinham parceria. Do Mojimirim eu fui emprestado pro Monte Azul Paulista, disputar um campeonato. Não tive tanto êxito, voltei porque era só emprestado. Dali eu fui jogar no Oeste de Itápolis, que aí eu entro no gancho, tipo, é onde eu conheci a minha esposa, Que da hora, cara. onde eu, pô, eu tenho momentos bons, né, que me fez conhecer a minha esposa, e hoje eu tenho a minha família, né, que é meu bem maior, que
sem sombra de dúvida, é o que me dá inspiração para acordar e batalhar. E aí eu fui pro Oeste, do Oeste vivi vários milagres, vários momentos, e de lá eu fui pro Atlético Mineiro. Para você ver o boom e outro milagre que aconteceu, de você... É você comparar uma equipe, vamos supor... Você jogar uma Série A2, para você ter noção, uma Série A2 no Campeonato Paulista, não é nem o Paulistão, e você ir para uma equipe onde um ano antes ela tinha sido campeã da Libertadores, com o Ronaldinho, com o Bernard, com um monte de gente, e ainda era... Tá bem alto. Tava em alta. Então, assim, aí eu fui pro Atlético, do Atlético eu fui pro América, aí América na Série B, tivemos ascensão, subimos para Série A, voltei pro Atlético, joguei uns estaduais, tive a oportunidade de ir pro Japão, que aí foi uma das minhas experiências em que eu costumo dizer que se hoje eu tiver a oportunidade de meu telefone tocar agora, eu volto. Ah, não acredito. Sem brincadeira nenhuma. Conta um pouco Caramba. dessa... Porque assim, pô, Japão. Hoje a gente vê que existem vários jogadores do Brasil que estão lá E não querem voltar, né? e não voltam. Esquece. E não voltam. Tipo assim, pô, é uma cultura totalmente diferente. E por que o pessoal não volta? Cara, que você aprende a gostar, cara. Você aprende a gostar. Eu, particularmente, quando eu fui, eu não queria ir. Eu tive experiência de não querer ir, eu tive essa oportunidade e o clube me querendo, eu não querendo ir, e vários atletas que jogaram atrás me ligando e falando, pô, você tá fazendo a pior burrada da sua vida, vai. Não acredito, cara. E eu falando, não, cara, você tá de brincadeira. E na realidade, pra me ajudar a não querer ir, a equipe que eu fui era o Vegalta Sendai. E em Sendai tinha acontecido, lembra quando deu aquele terremoto? Lembro. No Japão, onde, pô... Foi 2015, 14? 2014, alguma coisa Que assim. foi isso aí. Sei. É. E aí eu colocava no Google, porque você procura, né? Pô, pra onde eu vou? Coloca no Google. Eu colocava só desastre, só casa... Eu falei, não vou fazer o que lá? E aí me insistiram aí... E na época, ainda, uma das coisas que estava me dividindo muito é porque minha filha tinha acabado de nascer. Tinha 2 meses, né? Nossa, E eu, muito muito recente. E ela não iria comigo, nem ela nem minha esposa. E aí eu falei, não vou. O japonês saiu de lá pra vir aqui conversar, entender o porquê que eu não queria ir. Não acredito, cara. E aí o japonês estava indo embora, ficou uma semana. No último dia eu cheguei pra ele e falei, onde eu assino? Aí ele falou, aqui. Eu falei, então você vai mesmo? Eu falei, não, eu vou. E aí, quando eu saí daqui do Brasil e cheguei para fazer escala, eu falei, cara, uma das melhores experiências que se eu não tivesse sem chegar no Japão, eu falei, eu já iria me arrepender. E chegando lá, foi... E olha que eu ainda vivi experiências ruins, né? Em que sentido? O treinador me pediu e lá no Japão eles têm um costume que esquece. O jogador brasileiro, até você se acostumar, eles têm um período de 6 meses de adaptação. E eu pensei, pô, não, vou chegar, eu tenho que jogar, não tem essa. Pô, me tirou do Brasil e eu não tava preparado psicologicamente na cabeça que eu tinha que passar por essa adaptação. E foi onde eu, às vezes, entrava em atrito com ele de às vezes, não poder jogar. Mas, porque assim, é meio que uma obrigação passar por esse período? Como não é que é uma obrigação, é meio que cultural. É deles. É cultural. E uma das coisas que hoje eu aprendi é que, assim, cara, você aprende a amar a cultura deles, você aprende a entender conforme eles fazem, conforme eles vivem, e você acaba gostando por entender isso, né? Entendeu? Então, assim, quando eu fui, e depois, quando eu voltei, pô, tinha dia que eu me pegava chorando de poder querer voltar pra lá. Ah, caraca. Cara, conta uma história aí pra gente desse processo seu lá no Lá no Japão? Eu É. vou contar. Porque, assim, no Japão, tudo funciona na realidade. Isso daí, você pode ver o Pastor Jossi falando que quando foi, é um dos lugares onde ele gosta. Porque, assim, tudo funciona assim, tirando o parâmetro do próprio Brasil. Pô, em que sentido? Às vezes você tem medo de enviar alguma coisa pelo correio com medo de extraviar. Lá esquece. Você pode pedir o que você quiser que vai chegar na porta da sua casa. Então, assim, eu tive uma primeira experiência de quando eu cheguei lá foi a seguinte.
Pra você ver entender a cultura do japonês. É a seguinte, eu cheguei, fui jantar ou fui tomar um café com um amigo meu que era brasileiro que estava lá e nesse trajeto eu achei 2 celulares assim em pé empilhado. Eu particularmente, pô, foi como eu aprendi, eu cheguei pro meu amigo e falei, pô, esses 2 celulares aqui e tal. E tinha um restaurante onde a gente ia jantar. Aí eu falei assim, pô, vou ligar pro intérprete, que é o cara que nos ajuda, falar a língua até acostumar. Sim. E eu vou colocar ele pra falar com o cara. E aí eles vão, pô. A pessoa que perdeu vai chegar lá e saber onde tá. Aí o intérprete me ligou e falou, eu conversando com o intérprete falou assim, Pablo, esquece. Eu falei, esquece. Faz o seguinte. É muito pior você, brasileiro, chegar com esses 2 celulares que não é seu, entregar para uma pessoa e a pessoa não entender que você está querendo fazer uma boa ação, do que você deixar aí e a pessoa que perdeu realmente vai voltar no mesmo lugar e vai pegar. Eu falei, não, brincadeira. Ele falou, não, pode esquecer. E eu vivi depois crianças brincando em parques, deixando sua bola, bicicleta no parque, voltando para casa, sabendo que ia voltar e ia estar lá no outro dia. Meu Deus. E se isso acontecesse no Brasil, a gente já sabe. Deixa o... Cara, um boné ali já era. Ele vai embora. É o que eu falei da cultura. É você entender e que, pô, você vai viver ali. Você vai viver tranquilo em todos os sentidos. Tudo vai funcionar. É algo que preocupa todas as pessoas que pensam em se mudar para outro país. É língua e alimentação. Como que foi esses 2 para você? Ó, a língua é muito difícil. E na realidade, assim, eles falam bastante o inglês, né? E pra me arranhar o inglês, era difícil. Então, assim, hoje em dia, eu já vivia pelo intérprete, né? O intérprete, pô, tava comigo 24 horas me ajudando, me auxiliando. Mas a língua, no final de tudo, que eu fiquei 1 ano, no final de tudo, eu já conseguia entender e falar algumas palavras. Beleza. Mas a comida, o brasileiro tem costume de gostar muito de tempero, né? E eu não sou diferente. Quando eu cheguei lá, esses sushi que comemos aqui, esquece. Lá... Tem nada a ver. Não, esquece. É o arroz, o peixe, acabou. É muito difícil ter aquele cream cheese, alguma coisa assim que vai dar o tempero. O máximo, shoyu. Então, o que eu fiz? Quando eu cheguei lá, eu tava sozinho. Tudo pra mim era shoyu. Arroz, shoyu. Porque não tinha tempero. Arroz, shoyu. Carne, shoyu. Batata, shoyu. Porque não tinha tempero. Eu fiquei 3 meses assim, quando eu comecei a ter muita queimação, cara. Por causa do shoyu. Aí eu comecei a me readaptar. Em que sentido? Eu não colocava tanto shoyu. Comecei a comer da forma com que eles comiam lá, até Depois disso, eu descobri que tinha mercado brasileiro em outra cidade. Que eu poderia pedir por telefone, como eu já fiz, de você pedir tudo, arroz, feijão, carne, feijoada, tudo, e no outro dia chegar via Sedex ou via correio na minha casa. Cara, não acredito. Então, aí depois que eu me adaptei a comer dessa forma, que eu comia brasileiro. Sim. Quando eu queria comer coisa japonesa, eu comia, mas quando não, eu tinha. Aí minha esposa chegou. Quando minha esposa chegou, ela até brinca. Nossa, as pessoas falam da alimentação pra ela, né? Pô, mas você se adaptou bem à alimentação? Ela falou, nossa, pra mim não senti nada. Eu falei, claro, né? Os 6 primeiros meses quem passou o perrengue fui eu. Aí você já aprendeu tudo, né? Pô, ela chegou na dedo, uma mata. Chegou tranquilinha, comendo comida brasileira. E por isso que eu falo, se eu tiver a oportunidade, eu iria e sem sombra de dúvida. Sobre se você estiver de boa de falar, óbvio, né? Sobre questões financeiras. Compensa mesmo? Cara, em ir pra lá? Sim, porque na realidade, assim, por isso que hoje um jogador querendo ir pra fora, o que significa é o seguinte, é você ter algumas regalias que às vezes você não tem no Brasil. Em que sentido? Eu vou falar. Às vezes o cara vai, que nem você muda de um clube pro outro no Brasil. Pô, você tem que chegar, você tem que se adaptar, você tem que alugar um apartamento, e aí você dá cheque, calção, até o cara, porque não te conhece. E quando as pessoas vão para fora, assim, você já tem, às vezes, tudo incluso, você já tem a casa. Então, assim, são economias que você já tem. Entendi. Você tá entendendo? Em questão, assim, que é uma das coisas que muda para muitas pessoas. E de você ir para uma situação onde, pô, você já tem casa. Como eu fui para o Japão foi assim, eu já tinha casa, eu já tinha o carro preparado devido ao contrato, né? Como você combina aqui. Então, assim, em relação a isso, é bom nesse esquisito.
Por isso que muitos e muitos jogadores têm esse sonho. Claro que você visa a Europa também, onde eu tive a oportunidade de ter uma pequena passagem, mas assim, o fora do país, dependendo do mercado, dependendo aonde você vai, é bom e viável, Compensa. né? Compensa. Sobre pessoas, sobre o time. Hoje, na minha visão, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que para uma equipe ela ganhar vários títulos e tal, precisa ter uma conexão entre a equipe. É uma visão que eu tenho. Isso para você, por passar por vários clubes, como que foi se adaptar com o próprio time, com pessoas? Porque cada um tem um temperamento diferente, pensa diferente. Como que foi você lidar passando por vários clubes e conhecendo outras pessoas? Você já teve alguma briga, alguma rincha com alguém? Ou... Cara, na realidade, assim, eu particularmente entendo que todo mundo é diferente um do outro, né? Uhum. Mas no quesito de você entender que para as coisas derem certo, numa equipe você não joga tênis, que é você sozinho. Eu preciso de você. E um dia você pode não estar bem e eu posso estar bem. E nesse dia eu posso estar mal e você estar bem. E ao mesmo tempo, se a gente não conciliar isso, quem vai ser prejudicado é nós dois, né? Sem dúvida. Então, assim, na minha cabeça sempre eu tive isso em mente. Em que sentido? Mesmo eu não tendo tanta afinidade com a outra pessoa, ou a pessoa não tendo tanta afinidade comigo, se eu não entender e se ela não entender que eu dependo dela independente e ela depende de mim para as coisas funcionarem, não vão dar certo. Sim. Porque a equipe não vai funcionar e as coisas não vão dar certo. E em todos os lugares onde eu passei, e é bem claro isso, né? Onde as equipes, onde as amizades, onde eu fiz estavam realmente alinhadas de que, pô, todo mundo tem sua divergência, todo mundo não tem um dia que não levanta bem, todo mundo tem, pô, o Pablo tá jogando, o Pablo não tá jogando, pô, eu quero jogar. Então, assim, isso daí em qualquer etapa na sua vida você tem. Num clube de futebol existe bastante. Mas, assim, nas equipes onde eu tive êxito e viver coisas extraordinárias, foi onde todo mundo olhava e falava, pô, o Leco tá jogando, pô, tô torcendo por ele. Se ele fizer um gol, eu vou estar junto. E se ele sair, eu vou entrar e eu sei que ele vai estar torcendo para mim. E aí as coisas fluem, né? Então, assim, eu vivi momentos bons em alguns lugares quando eu conseguia detectar que as pessoas, um pensava no outro, né? Independente do seu umbigo, né? Mas já teve Já. lugares que não... Não, já, em vários lugares. De você olhar pro cara e saber que o cara não torce pra você, e não fica contente com você quando você faz gol, te olha de outro jeito. Isso daí é normal. Mas não é só no futebol, é em todos os quesitos, né? é na vida, em uma empresa de telemarketing, é uma empresa em qualquer lugar. São pessoas assim que vão fazer de tudo pra estar no teu lugar. Sim. É porque quando a gente fala de time, pô, precisa ter essa união, não tem jeito, né? Sim, precisa. Pra ganhar um jogo, pra ganhar um campeonato, precisa. Precisa. Porque é todo mundo. Sim. Quando ganha todo mundo, quando perde todo mundo. Mas se você não tiver essa sinergia, essa união de que todo mundo tá junto no mesmo barco, esquece. Sim. Não dá certo. Hoje, com a experiência que você tem, qual conselho você daria pra você no começo? Cara, Pablo, pai de família, abençoado por ter uma esposa que me ajuda, ter uma filha e um filho abençoado e ter realmente conquistado coisas que eu planejei e até mais coisas que eu não tinha em mente. Pro Pablo lá atrás, continue pensando com o pensamento de que você vai conquistar o que você tem, mas não deixe as oportunidades passar, mesmo que elas vão te custar algo que você não quer entregar naquele momento. Qual conselho você dá hoje para crianças, adolescentes, jovens que querem se tornar um jogador profissional? Cara, primeiramente é você ter uma convicção de que as coisas não vão ser fáceis. Essa é a realidade das pessoas entender que não vai ser um mar de rosas.
Você vai passar por momentos em que você vai pensar em desistir, normal. E já passou várias vezes de eu querer largar tudo. Mas são nesses momentos em que você pensa em largar, que você tem que centrar, olhar para aquilo que te dá força, aquilo que te ajuda, né? Que às vezes é você ter fé, você se apegar com algumas coisas em que você sente. Eu sempre me apeguei em Deus, sempre entendi que minha vida era centrada por Ele. Ou se é uma pessoa que te aconselha, se é seu pai, se é sua mãe, e olhar para ela e falar, não, eu vou fazer dar certo. Eu vou fazer acontecer porque eu vou passar por dificuldade, mas vai acontecer. Da hora, nego. Sobre milagres, você citou lá no começo do nosso podcast. Você já falou que tem inúmeros. Mas tem algum, assim, que você fala, pô, esse aqui, se não fosse uma coisa divina, no caso, né, que a gente acredita que é Deus, não sei como seria. Tem algum? Olha, eu tenho dois, né? Um eu já meio que comentei, que foi a minha trajetória de sair do oeste de Itápolis, de um time que estava na segunda divisão do Campeonato Paulista e ir para uma equipe de primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que eu particularmente falo que realmente foi um milagre. E que quando eu aprendi que nós somos um instrumento e que Deus nos usa através... Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Sim. Então, assim, naquele momento eu poderia, para você ter uma noção do que eu falo para as pessoas entenderem, naquele momento eu poderia sair do Oeste e ir para uma outra equipe menor e as pessoas olharem e falar, pô, o Pablo tem qualidade. O Pablo, pelo futebol dele, pô, poderia chegar àquela equipe. Uhum. Mas o Pablo sair do Oeste e ir pro Atlético Mineiro, as pessoas conseguiram olhar e ver. Foi Deus. Foi Deus que fez. Então, assim, o milagre para mim foi quando eu entendi realmente isso, de que Deus só vai fazer os milagres acontecerem na minha vida quando as pessoas olharem para mim e não ver o Pablo. Ver Deus. E ver Deus. Aí vai estar valendo, porque ele não divide a glória. Então, assim, esse foi um. E o outro recente, que eu falo que é um marco da minha volta quando eu voltei para o Guarani, de outros gols que eu fiz em comemoração ao meu pai. Mas, assim, o que mais me deixou marcado, assim, é o que eu vejo que muitos torcedores do Guarani, que têm um carinho pela equipe, que têm um carinho por mim, e ficou marcado, foi o gol quando eu fiz contra o Vasco. Que eu tava, enfim, eu já tinha vivido um outro milagre 2 jogos antes, de ter entrado, não ter relado na bola, no primeiro toque fazer um gol. Que foi um golaço, velho. E aí... Cara, ó, nessa mesma semana, se não me engano, foi nessa semana ou foi 2, sei lá, mano, foi bem próximo. Foi quando a gente se conheceu. Foi. E tipo, que golaço que você fez, velho. E aí, aquele momento, assim, eu tava vivendo um momento seguinte, eu já tinha uma história no clube, já tinha feito gols, e a troca de treinador, e um treinador que tem as suas escolhas, que é o normal, eu não tinha tido muita oportunidade. E aí, ali naquele momento, ele me colocou aos 45 do segundo tempo. O Vasco tinha perdido o pênalti, não tinha perdido o pênalti? Isso um jogo antes. Mas assim, do Vasco, o Vasco tinha perdido o pênalti. O Guarani perdeu um pênalti nesse jogo? Não. Não, então... O Vasco perdeu o pênalti. E eu lembro como se fosse hoje. E eu ainda até brinco. Eu tava essa semana brincando com meus amigos. Porque assim, eu tenho um amigo que chama Valber, ele tava no Vasco, jogando contra o Vasco. Tava no Vasco e eu tava no Guarani. E um dia antes, a gente tem costume, pô, amizade entre assim, falar pelo FaceTime, zoar um com o outro, brincar. E o Vasco precisava ganhar para prosseguir no sonho. Sim. E nós também, Sim. na realidade. E naquele momento eu sabia que eu tava no banco. E aí eu brincando com ele, eu falei, ô Robert, você sabe que amanhã eu vou entrar no jogo e vou fazer o gol, né? Não, tô te falando, Caraca, não tem por que mentir. Aí ele pegou e falou assim, para, Pablo, para. Falei, aí eu até brinquei desse jeito, falei, tá escrito. Vai acontecer e eu vou fazer o gol. Ele, para, Pablo. Aí ele falou, então beleza. Aí conversa vai, Pablo, no outro dia. Aí eu lembro que o quê? Saiu o pênalti, e ele me contando. Saiu o pênalti, ele
Era o Diniz. O Diniz foi, chamou. Quem ia bater ia ser o Cano, que tava fazendo gol. E já, pô, o Cano fazendo sempre gol de pênalti. E o que o Diniz imaginou? Pô, chamou o Valber, que ele é zagueiro, vou fechar o time. Chamou, Sim. Valber, ele me contando depois, Valber. Quando sai o pênalti, que sai no VAR e tal, quando sai o pênalti e tudo, e o juiz analisa que ia dar o pênalti, o Valber tá do lado do Diniz. Do lado do Diniz aqui, e o Diniz tá falando pra ele, ó, vai sair o gol, ele me contando, vai sair o gol e você vai entrar, pô, acabou o Já jogo. pra segurar o jogo. Pra segurar e beleza. Nisso o Cano vai, bate e o goleiro nosso pega, o Rafael. Sim. Aí aquela vibração no estádio, escanteio, o cara bate o escanteio, os caras tiram de cabeça, o Bidu dá um chute, o Bruno Sávio cabeceia, ele contando que ele tava do lado do Diniz assim, eu dou o primeiro tapa. No que eu dou o primeiro Quantos tapa, tapas deu? Ele foi muito pouco, velho. foram 3. Mano, Só que Você saiu rasgando. os 2 primeiros, assim, se eu não faço isso, o cara mesmo que ele me segura, ele acaba com a jogada. Sim. Aí eu dei o primeiro e dei o outro tapa e coloquei Mais meu um. corpo na frente. Pra o quê? Se ele me faz a falta, beleza. Só que, quando eu fiz isso, ele me contando depois, né? Ele falou, quando eu fiz isso, ele falou, é gol. Ele falou que ia fazer. Sem brincadeira. No Já outro tava dia, escrito, não, você ele falou. falou que ia fazer. Aí eu fui, se você ver o vídeo da sinergia que tava o estádio, e até hoje as pessoas me olham devido a esse gol, que eu vi realmente também que, por mais que eu treine isso aqui, foi um milagre, pô. Foi. E o estádio, mano, ó, eu vi pela televisão, mas dava pra ver nitidamente o estádio, assim, veio ao chão, todo mundo gritando. E você ficou maluco, você correu, você foi lá pro emblema. Falei, mano, que Eu tirei a golaço, camiseta, eu cara. mostrei, mas assim, cara, eu tenho isso pra mim, que o gol mais importante da Sério, minha carreira, é isso, foi o gol mais importante. o gol mais importante pelo contexto, pela forma com que foi, pelo reconhecimento que, assim, hoje as pessoas... Cara, eu posso estar em qualquer outro lugar, as pessoas me mostram um vídeo e falam, pô, você lembra desse gol aqui e tal? Porque as pessoas marcou o Pablo do gol contra o Vasco. Pô, eu vi várias e inúmeras mensagens no meu Instagram dizendo, pô, eu vivi esse momento no estádio. Eu tive essa sensação de um pênalti. marcou. Então, assim, eu falo que, assim, as pessoas têm esse marco, mas, assim, eu não posso tirar o mérito de que eu fui usado novamente por Deus. Sim. E as pessoas entender que, assim... E aí as pessoas dizem assim, tinha que ser com você. A gente volta naquela frase que você falou, que você tem que estar preparado para as oportunidades em todos os momentos. E na semana, eu sabendo de que, assim, eu não tinha tanta oportunidade de estar como titular, é o que eu falo. E tudo na vida é o quê? Você mentalizar e você ter um foco. Esse jogo você não começou como titular, né? Não. Você tinha entrado há pouco tempo, não foi? Entrei aos Quaraquaquá de novo. É isso mesmo, cara. Eu lembro disso aí, que Porque você foram entrou e 2 jogou. jogos assim, que foram esse que eu fiz o primeiro gol, que eu só relei na bola, e o outro jogo que foi contra o Vasco, mas esses 2, quando acabavam os treinos, é o que eu falo, que é a mentalidade de você entender que as coisas podem acontecer e se você não estiver preparado. Eu poderia não estar preparado ali, de ter aquela oportunidade, como eu falo, que as pessoas, o que te passa pela cabeça quando você dá o primeiro e o segundo tapa? Eu falei pra ele, em questão de segundos, eu coloquei na minha cabeça, se eu fizer o gol, as pessoas vão me, pô... Passa isso, né? Naquele momento. E passa. Eu falo porque eu sei que passa. Se eu fizer o gol, as pessoas, pô, vão olhar pra mim assim, pô, que gol bonito, isso e aquilo. Mas se eu errar esse gol, as pessoas vão me crucificar. Nossa, cara. E pra que mim, eu, loucura. como sou campineiro e sou de Campinas, as pessoas não vão me olhar na rua e vão esquecer Porque- tudo aquilo que eu construí vai ser apagado. Em questão de segundo. Não é brincadeira. Por isso que É verdade. lembra mesmo. quando eu falei pra você que quando eu entrei na minha estreia, tudo desligou, eu não escutava nada? Com 45 mil pessoas? Sim. Da mesma forma, foi em questão de segundos. E aí o que eu volto a dizer em questão de você estar preparado. Na semana, as pessoas podem olhar, pô, você bateu Pablo bem, do céu, é verdade, cara. você bateu bem, você fez isso. Mas na semana, como eu sei que a maioria das bolas que eu pego é daquele jeito na diagonal, então assim, eu passei a semana toda treinando. Acabava os treinos, eu ia, fazia 3 ou umas 5 bolinhas, do cara tocava pra mim, eu entrava no diagonal, batia cruzado. Entrava no diagonal, batia cruzado. Quando saiu o gol, as pessoas que me conhecem já sabiam, pô, você treinou.
Então, assim, as pessoas podem entender que não vê a semana, fala assim, ah, pô, ele fez ali o normal. Mas não, aquilo ali foi realmente treino. De eu viver o que eu tava vivendo, saber que poderia ter uma oportunidade. Pra fazer aquilo acontecer. Você tá entendendo? A gente tem um caso agora, né, da Copa, do Richarlison, né, que Uhum. tem os vídeos dele treinando aquele movimento, o cara fez aquele golaço. Porque tudo é Treino, treino. tudo é treino. Tudo é repetição. Hoje na vida, hoje não só hoje, mas muito tempo assim, é repetição, repetição, repetição. A sua Até mente, sai com excelência. a sua mente fica memorizando aquele movimento, em todos os quesitos. Coisas ruins, Sim. que se você realmente fizer repetições, você vai fazer aquela coisa ruim, Uhum. como coisas boas. A memória muscular não é só, por exemplo, pra puxar ferro. É justamente sobre isso também, né? É excelente. Essa colocação que você disse realmente é isso, a memória muscular. Porque o meu corpo já estava habituado àqueles movimentos. Sim, De eu dar tipo, o que foi o diferente foi a distância. sim. Mas o movimento de adiantar a bola e chutar, aquilo ali no meu tava- subconsciente estava memorizado. Já tava enraizado. E aí eu costumo dizer, não, eu falo que pra mim, na minha carreira, enfim, claro que eu particularmente tenho em vista ficar mais uns 10 anos jogando, mas pra mim até hoje foi o gol que marcou a minha vida em todos os quesitos e me marcou como profissional, né? E ainda ter o carinho de ter feito esse gol num clube onde eu tenho um carinho enorme, Sim, né? sim, sem Tenho um dúvida. carinho enorme. Pablão, um jogo de palavras aqui. Então eu vou falar uma palavra e você fala a primeira coisa que vier na sua cabeça. Fechou? Coisa rápida, pô. Tá, Deus. tudo. Família. Base. Futebol. Vida. Amizade. Essencial. Chuteira. Companheira. Alegria. Sempre. Top. Nego, se todo mundo parasse agora, é uma pergunta que eu faço para as pessoas que passam aqui, tá? Se todos que pudessem agora, parou o mundo, viu uma frase que marcou sua vida e que pode mudar a vida de alguém, qual seria essa frase? Uma frase que meu pai sempre me dizia. Fica na fila que uma hora a sua vez chega. Caraca, velho. Meu pai sempre disse isso e sempre enfatizou isso aí, porque às vezes você não tá preparado e fica na fila. Uma hora a sua vez vai chegar. Nossa. Muito top, cara. Muito top. Curtiu o papo, nego? Tá louco, surreal. É porque são coisas assim que você vai falando que tá guardada e aí você não fala mais sobre isso, você não lembra e quando você tá aqui num papo descontraído, você brinca falando, né? Sim. Nossa, mano. Fica na fila, uma hora a sua vez chega. Mano, essa frase aí eu levo em todos os sentidos, em todos os quesitos. Nego, hoje, onde as pessoas te encontram? Fala aí, seu Instagram. Cara, meu Instagram é Pablo17 e lá você vai ver o que eu vivo, né? Na realidade, o que é a minha carreira, que é o que me faz acordar todo dia e batalhar. Então, assim, lá você vai encontrar isso. E fora do Instagram, né? Eu sou um cara que amo a minha família, amo assistir filmes, amo estar com meus filhos, enfim. Tem agora meu pequenininho aí, que é a minha cara. E minha filha, que é o meu xodó, né? Minha filha é meu grude. Então, assim, quando eu tô nos momentos tranquilos, eu tô com eles. Quais são os próximos passos do Pablo? Cara, hoje o Pablo ainda tem um contrato, né, no Santo André. Enfim, tenho os próximos passos que é para ver para onde o Pablo vai jogar, enfim, que eu tenho os sonhos, né, que Sim. não para, né? Mas até em questão disso, eu tava até comentando no início com você, né, que eu tava conversando com o meu empresário tá mais angustiado com o próximo passo do que eu. Que ele tá ansioso e, pô, as coisas não vão acontecer, mas tá querendo ansioso, e eu falei, né?
que eu posso programar tudo, mas quem dá a última palavra é Deus. E aí o louvor, eu vindo pra cá, né, de São Paulo pra cá, Deus me colocou o louvor como será o amanhã. Que todo mundo quer saber, todo mundo corre atrás de se programar para não sofrer, mas você se esquece que é ele que vai guiar os próximos passos. Então, assim, quais os próximos passos do Pablo? Eu deixo em aberto porque não sou eu que guio, é ele, né? Demais. Bom, gente, foi isso o papo com o meu parceirão. Pô, gratidão, cara. Tá louco, não Foi tem nem top. o que falar. É legal a gente ter essa conversa de uma outra visão, né? A gente sempre tá nessa resenha, fazendo churrasco, jogando bola, mas ter essa conversa que a gente conhece um ao outro, né? Melhor. Conhece, você consegue. Porque às vezes as pessoas têm o superficial do Pablo. De você estar próximo, pô, vamos jogar bola, vamos. Ah, porque eu vivo um outro mundo e venho pra cá, pô, vamos. Aí você vê aquilo ali, pô, o cara é isso, pô, gente boa tal. Mas realmente o Pablo, o História, o que fez chegar, as pessoas não têm isso. Ele tem. E eu sofro muito, na realidade. Hoje nem tanto, mas sofria muito em questão ao preconceito. Por, às vezes, as pessoas me olharem e falar, pô, velho, já ter aquela rejeição. Pô, só pelo meu jeito de ser extrovertido, brincalhão, de querer sempre se vestir bem, as pessoas que não me conhecem, até me conhecer, falam, ah, será que ele é isso mesmo? Sabe, essa marrento e tal. E eu já vivi muitos desses preconceitos. Mas, na real, depois que vem pra resenha, depois que vem pro tete-a-tete, você sabe. Cara, sobre preconceito, qual que é a sua visão hoje sobre isso? Cara, é a palavra, né? É um pré-conceito. É você querer achar uma coisa sem conhecer. É você achar uma coisa sem entender aquele assunto, sem entender o profundo. Porque hoje em dia, cara, muitas pessoas têm isso sem ao menos entender realmente do assunto e tratam o preconceito como uma coisa gigantesca onde estamos vivendo no mundo atual, né? Verdade. Bom, é isso aí, gente. É isso aí. Pablo, mais uma vez, obrigado, cara. Não, tamo junto. E Valeu demais. que precisar de mim, você sabe, eu gosto da resenha. Se tiver que me chamar, eu estou aqui de novo. Eu quero chamar mais pessoas aqui e amigos que nós temos em comum pra gente fazer essa resenha. E isso, tá louco. E se você não me chamar, eu vou ficar chateado. Se não me chamar, eu vou ficar chateado, porque eu gosto da resenha, eu gosto de estar aqui brincando, enfim. É uma alegria imensa estar aqui, e fora que esqueça tudo, né? Pô, esqueceu tudo. Então, gente, é isso aí. A gente vai finalizar aqui agora o LecoCast. Se você não tá inscrito aqui, se inscreve, pô. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Segue o Pablo, eu vou deixar as redes sociais dele aqui embaixo, aqui na descrição, pra você acompanhar e ver mais e mais aí. Demorou? Pablo, quer falar a última coisa aí? Quer dar algum recado? Fechar com aquela frase, né? A frase de ouro, né? Que é até uma homenagem ao meu pai. Fica na fila que uma hora a sua vez chega. Esqueça tudo, vai acabar. Gente, tamo junto. Fique com Deus e é nóis.